Oi, pessoas! Eu sou a professora Eliette e a partir de agora nós temos um encontro marcado toda semana para estudar um pouco sobre a nossa língua portuguesa. Espero que vocês se divirtam tanto quanto eu com as descobertas que nós vamos fazer. Vejo vocês, hein? Tchau! Oi, gente, tá todo mundo bem? Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando direitinho. Mas agora nós vamos dar um pouco do foco para a nossa aula de língua portuguesa, certo? Hoje nós vamos estudar o eixo do gênero textual. E que gênero textual nós vamos estudar? O anúncio de propaganda. Nós vamos perceber que o anúncio de propaganda é um gênero textual com que nós convivemos e estamos expostos e interagindo a todo momento na nossa vida. O que nos falta é apenas a apropriação sobre as características, os elementos de formação, os usos da linguagem, as particularidades que esse gênero textual tem. É isso que nós vamos aprender agora. Vamos lá? Então, primeiro nós vamos pensar sobre o seguinte: o que é mesmo um anúncio de propaganda? Para que serve o anúncio de propaganda? Bem, o anúncio de propaganda, eu já posso dizer para vocês que ele é um gênero textual que tem como objetivo promover, divulgar um produto, uma ideologia ou um serviço. Mas o que é mesmo ideologia? Ideologia é uma forma de pensar e de agir diante das diversas situações, tá? Eu trouxe hoje 3 exemplos de anúncios de propaganda para a gente analisar, tá? Primeiro, vamos ver esse bem aqui bonitinho que tem o pai e o filho felizes e bem no cantinho um celularzinho vermelho com raiva. Vamos entender o porquê dessa raiva, tá? Tá escrito assim: quando você larga o celular, é o seu filho que vibra. Então aqui nós temos algum produto sendo divulgado, sendo promovido, sendo oferecido para compra? Não. Apesar de nós termos aqui a presença do aparelho celular desenhadinho ali, ele não está sendo oferecido para compra, não. Então, esse anúncio de propaganda não está promovendo nenhum produto, certo? Está sendo promovido algum serviço? Está sendo oferecido algum serviço para ser contratado? Também não. Então, nós temos aqui, gente, a divulgação, a promoção de uma ideologia. E que ideologia é essa? Que às vezes é bom os pais deixarem de lado um pouquinho as tecnologias representadas aqui pelo celular, que é mais comum, né, de nós termos na nossa casa, e a família feliz, os pais deixando esse celular de lado um pouco para dar atenção aos filhos. Essa é a ideologia que está sendo promovida aqui, tá? Então vamos agora analisar mais uma peça de anúncio de propaganda. Mas aqui abaixo nós temos uma empresa de telefonia que está oferecendo o serviço de internet, ligações e TV por assinatura. Então aqui nós não temos uma ideologia sendo promovida, não é um estilo de vida. O que nós temos aqui é um serviço sendo oferecido, a tentativa de atrair possíveis contratantes para o serviço que essa empresa está oferecendo. E aí nós temos aqui a ideia de quais serviços estão sendo oferecidos através dessas duas personagens que estão aqui. Cada uma tem uma placa e nessas placas nós temos a imagem que representa os serviços que são oferecidos. Tem uma com o celular e a plaquinha que nos induz à internet, pacotes de dados, ligações, que são as funções básicas que o celular tem. E tem a outra com a TV e o controle remoto, que vai nos levar à ideia da TV por assinatura dos canais fechados, certo? E aí eles estão felizes porque tendem a passar a ideia da satisfação, da qualidade do serviço que está sendo oferecido, que está sendo divulgado, tá? Então aqui nós temos a promoção, a divulgação de um serviço. Vamos ao último. Já no último nós temos a presença de uma família feliz, os pais, os filhos, o céu azul, bem claro, e ao fundo uma casa. Aqui nós temos
um produto sendo promovido, sendo divulgado. Que produto é esse? O imóvel, a casa. A ideia, a imagem, a mensagem que está sendo passada é a seguinte: esse lar, essa casa, onde você pode morar, se você comprar, para viver feliz em harmonia com a sua família. Essa é a mensagem desse anúncio de propaganda. Todos esses elementos são escolhidos pensando na mensagem que será transmitida. Agora nós vamos ver como esses elementos são selecionados. Que elementos são esses que compõem o anúncio de propaganda? Quais são as características do anúncio de propaganda? Primeiro, as cores. Gente, as cores são muito importantes quando se vai compor, elaborar um anúncio de propaganda. E por que isso? Porque as cores são escolhidas, são selecionadas de acordo com o objetivo daquele anúncio de propaganda e do tipo de produto, ideologia ou serviço que está sendo promovido. Então, nós temos aqui uma tabela de cores que vão de um extremo ao outro. Amarelo, laranja, vermelho, rosa e lilás estão relacionados a emoções, a sentimentos mais ativos de criatividade, otimismo, consumo de produtos, certo? No outro extremo, nós temos o azul, o verde, o cinza, branco, que já vão levar para sentimentos mais tranquilos, que é a tranquilidade, a confiança, a paciência, o equilíbrio. Então, essas cores, elas indicam, elas induzem a determinadas sensações. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, por que a maioria das lanchonetes e restaurantes utilizam amarelo, vermelho e laranja nas suas cores? Gente, essas cores induzem ao consumo, a sensação de sede, de fome, a necessidade de comprar. Então, quando você entra num restaurante, numa lanchonete e é exposto a essas cores, naturalmente, sem que você perceba, essa necessidade passa a existir e você tende a consumir esses produtos. É o que acontece, por exemplo, quando você sai da sua casa alimentado, passa alguns minutos passeando pelo shopping, chega na praça de alimentação e se depara com várias lanchonetes, e essas lanchonetes têm essas cores, têm esses apelos, têm esses anúncios de propaganda que induzem você, que não estava com fome, a ter necessidade de consumir aqueles produtos, certo? É um apelo que o anúncio de propaganda faz através da seleção das cores, porque um dos objetivos do anúncio de propaganda é atrair o observador, atrair o espectador, e as cores são um desses recursos utilizados para atingir essa finalidade. Vamos voltar nos anúncios que nós analisamos agora há pouco. Vamos ver como as cores são empregadas? Vamos lá no anúncio que tem o pai, o filho e o celularzinho zangado. Se nós pararmos para observar, nós temos ali o amarelo, bem clarinho, nós temos o verde, e aí nós temos o rosto bem coradinho para a sensação de alegria, de euforia, de felicidade, e nós temos um vermelho bem intenso no celular, que já vai indicar aquela raiva que ele está sentindo pela rejeição. Mas isso entra em contraste com o fundo que está todo branco. Percebam que ele é diferente dos outros dois. Os outros dois têm o fundo preenchido por cores. Esse não. Ele é mais neutro, ele é mais equilibrado, porque ele quer passar essa ideia de tranquilidade, de equilíbrio, de harmonia. E aí ele utilizou esse fundo claro, porque não está promovendo nenhum produto, nenhum serviço. É uma ideologia, e uma ideologia que passa por essa ideia de tranquilidade, equilíbrio, harmonia. Tudo bem? E agora vamos para a empresa de telefonia. Aí nós temos o azul, que vai nos encaminhar para a sensação de confiança, ou seja, confie no produto, no serviço que nós estamos oferecendo. E o amarelo,
que induz aquela ideia de necessidade de consumo. Eu preciso adquirir esse serviço, a minha vida vai melhorar muito. Essa é a mensagem sendo transmitida, certo? E aí até as plaquinhas utilizam essas cores, o azul, o amarelo, a roupa que as personagens estão usando também passam esse equilíbrio, essa sobriedade, essas cores que induzem a tranquilidade, a confiança, certo? E agora o último, da família. Percebam que eles usam roupas claras, a casa também é clara, nós temos a cor verde e o céu bem azul, ou seja, aquelas cores daquele extremo de baixo da tabela que a gente acabou de ver, que vão para harmonia, tranquilidade, equilíbrio, confiança, que são as sensações, os sentimentos que são o objetivo desse anúncio de propaganda. São esses sentimentos que querem ser despertados no observador. A pessoa observa e diz, nossa, eu poderia ser feliz nessa casa, vou comprá-la. O objetivo é esse, promover este produto, apelando para as emoções do observador, sem ser muito claro para isso. Não há um apelo claro para essa compra, para a efetivação dessa compra. Mas as cores induzem sensações que encaminham para a realização da compra, certo? Então, as cores são muito importantes. Outro aspecto importante é a linguagem. Como a linguagem ela é utilizada no anúncio de propaganda, professora? Bem, o que eu posso dizer logo para vocês é que o anúncio de propaganda é um gênero multimodal. Multimodal. O que é multimodalidade? O que significa isso? Gente, um gênero multimodal é aquele gênero que concilia a linguagem verbal, palavras, e a linguagem não verbal, símbolos e imagens. E até agora, os anúncios de propaganda que nós vimos, essa era uma das características. Mas eu trouxe outros 4 aqui, para a gente perceber a presença da linguagem verbal e não verbal e como as imagens ajudam a construir o sentido do anúncio de propaganda e a atingir os objetivos pretendidos por esse anúncio. Vamos ao primeiro que eu achei muito interessante. A gente tem aqui a metade de um rosto que só pelo tamanho a gente já percebe que é uma criança, certo? E aí nós temos novidades para deixar você de boca aberta, fechada, aberta, fechada, aberta. Ou seja, essas palavras nessa sequência induzem, reproduzem um movimento da mastigação. Como as pessoas fazem quando elas estão consumindo, comendo. E aí o que está sendo promovido aqui? Chocolate, biscoito, doce. E qual é o público que mais consome, que mais sente desejo por esse tipo de alimento? As crianças. Então perceberam como a conciliação entre linguagem verbal e linguagem não verbal, palavras e imagens ajudam a construir o sentido dessa propaganda? Pois é. Aí no segundo anúncio de propaganda, na segunda imagem, nós temos nem tanta cor assim, mas nós temos uma personagem que já é muito conhecida. Pode estar só esse desenho sem nenhuma palavra relacionada à vacinação, que as pessoas já vão saber que se trata de um anúncio de propaganda de vacina. É o Zé Gotinha, gente. É um elemento tradicional. Ele já está internalizado no subconsciente das pessoas como um mascote, um personagem que está relacionado a campanhas de vacinação. Então ele não precisa ser muito colorido, na verdade ele é todo branco, só tem os contornos. Mas ele já chama a atenção, já induz para essa significação, já ajuda a compor o significado e o objetivo desse anúncio de propaganda, certo? Aqui no terceiro também vai nos remeter a uma ideia bem recorrente que nós não vamos entrar no mérito se é verdadeira ou falsa, não. Só sabemos que ela é muito recorrente, que é a ideia de que as árvores, as florestas, são os pulmões do nosso planeta. E aqui nós temos os pulmões que são feitos, são desenhados com árvores. Qual é a mensagem passada por esse anúncio de propaganda, professora Eliette? Bem, se nós formos prestar atenção, um dos pulmões não está completo. Está faltando árvore ali, hein?
Então, esse anúncio de propaganda está chamando a atenção para o desmatamento. Opa, estão derrubando árvores demais, estão comprometendo os pulmões do planeta. Olha, gente, cuidado, atenção. Essa é a mensagem que está sendo transmitida, tá bom? Já no último, gente, nós temos uma imagem chocante. Mas esse é o objetivo desse anúncio de propaganda, desse texto. É chocar. Nós temos aqui uma pessoa que foi atropelada por um ônibus, aí nós temos o sangue vermelho, nós temos o vidro quebrado e nós temos em amarelo a mensagem: atravesse na faixa. Ou seja, a intenção, o objetivo é chocar o observador para dizer assim: olha, se você não atravessar na faixa de pedestre, isso pode acontecer com você. É horrível, é chocante. Esse é o objetivo. Então, aqui nesses 4 exemplos, nós conseguimos perceber como as imagens elas são importantes na composição da mensagem e para atingir o objetivo dos anúncios de propaganda. Mas nós temos ainda uma outra questão relacionada à linguagem para observar. Gente, no anúncio de propaganda, a linguagem ela sempre vai se adequar ao objetivo, como nós vimos anteriormente, mas também ao perfil do público a que esse anúncio de propaganda está se destinando. O primeiro exemplo, nós temos um anúncio de propaganda que se destina a crianças. Como eu sei disso? Porque nós temos ali um lanche que ele é tipicamente, tradicionalmente consumido por crianças, certo? Bem no cantinho. E aí depois nós temos o personagem do desenho animado. Poucas palavras, porque mesmo uma criança pequena que ainda não domine a leitura, que não consiga construir frases com essas palavras, ela vai conseguir fazer a leitura dessas imagens. Nesse lanche infantil vem algum brinde relacionado àquele desenho animado. Essa mensagem ela é facilmente lida por qualquer criança. Então, a linguagem ela se adequou ao público a que ela está se destinando. Crianças de todas as idades, inclusive aquelas que ainda não sabem ler, certo? No anúncio de propaganda que nós temos ao lado, já se destina a um outro público, adolescentes. E além de serem adolescentes, ele está se destinando a meninas. E aqui nós temos uma montagem de 3 perfis de meninas. A utilização, olha aí a presença das cores, de 3 cores diferentes. E o destaque para o objetivo que é a vacinação contra o HPV. Tanto faz qual é o seu perfil de menina, uma mais roqueira, uma mais romântica, uma mais alternativa, mais nerd, que são os 3 perfis representados aí. Essa campanha, essa publicidade, esse anúncio de propaganda se destina a você. E aí nós temos vários elementos não verbais, várias imagens, vários objetos, vários elementos ao redor dessas meninas que vão ajudar a compor o perfil do público que quer ser atingido, certo? Já no próximo texto, no próximo anúncio de propaganda, nós temos vários estágios, várias nuances da cor azul. Essa propaganda, então, se destina a homens só porque ela é azul? Não. Porque nós temos aí um juiz de futebol muito famoso que agora é comentarista. E socialmente o futebol é relacionado à figura masculina. Só por isso, professora? Também não. Porque ele está segurando um cartão que tem o desenho de um bigodinho, que também é relacionado ao homem. E fala sobre o símbolo do câncer de próstata. Então, trata-se da campanha de prevenção ao câncer de próstata. E aí vai induzir o homem à seguinte ideia. Ixi, o juiz está mostrando o cartão. E aí vai lembrar do cartão vermelho e amarelo que tira o jogador de campo. Só que aqui não é o cartão nem vermelho nem amarelo. É o cartão do câncer de próstata, que pode tirar o homem do jogo, que é a vida. Essa é a mensagem que está sendo passada por esse anúncio. Agora percebam que aos poucos a quantidade de texto verbal foi sendo aumentado. Então, naquele que era destinado a crianças de todas as idades, nós temos poucas palavras.
Para adolescentes, nós temos um pouco mais de texto, nós temos um destaque maior ao texto. Já esse aqui, que é destinado para adultos, nós temos uma quantidade maior de informações verbais, em letras pequenas, inclusive, porque entende-se que essa pessoa com um nível maior de maturidade vai parar para fazer essa leitura, para adquirir essas informações. Primeiro, ele é chocado pela imagem, depois ele é chamado ao interesse pela informação e vai fazer toda essa leitura. E o último anúncio de propaganda que nós vamos ler, ele é todo construído nos tons de rosa. E aí, tradicionalmente, os tons de rosa destinam-se à figura feminina. E nós temos um texto que diz o seguinte: Outubro Rosa. Neste mês, cuide da pessoa mais importante da sua vida, você. Vai remeter também a uma ideia que circula na sociedade de que as mulheres cuidam de todas as pessoas da família e eventualmente esquecem de cuidar de si mesmas. Então aqui, nesse anúncio de propaganda, elas são convidadas a prestarem atenção na própria saúde, na sua própria imagem, na sua própria figura, certo? Então, vamos perceber a importância das cores, das imagens, da linguagem verbal e não verbal, na interação desses elementos para a composição da mensagem e para atingir o objetivo de cada um desses anúncios de propaganda que nós analisamos até agora. Além dessas características, nós vamos pensar na linguagem no seguinte aspecto. A linguagem, ela também vai se adequar, ela também vai se modificar de acordo com o suporte em que esse anúncio de propaganda vai circular. Gente, os anúncios de propaganda, eles circulam em esferas públicas. O que são esferas públicas? Esses anúncios de propaganda, eles são produzidos, eles são compostos para atrair outras pessoas. Ninguém faz um anúncio de propaganda para guardar dentro da sua gaveta, numa esfera privada que só você vai escrever e só você vai ler o que você escreveu. Não, é uma esfera pública. E os suportes também fazem parte dessa esfera pública. E os suportes são aqueles meios que carregam, que comportam esses textos e que fazem os textos chegarem até as pessoas a quem eles se destinam, certo? São os veículos: jornal, TV, rádio, revista, outdoor, busdoor, que são aqueles anúncios que a gente costuma ver na parte traseira dos ônibus. São esses os suportes que carregam os anúncios de propaganda. Então, a linguagem, ela também vai se adequar de acordo com esse suporte. Vamos ver aqui o exemplo do anúncio de propaganda do jornal. Percebam primeiro as cores. Lembram que eu falei que o vermelho, o amarelo e o laranja são utilizados muito em anúncios de propaganda de restaurantes e lanchonetes porque induzem ao consumo? Aqui nós temos um anúncio de propaganda de uma pizzaria. Além disso, ele está em um jornal. Gente, o jornal, tradicionalmente, a primeira folha, a capa, a primeira página, traz imagens coloridas porque vai chamar a atenção para as principais matérias e manchetes que estão presentes ali, as principais informações. Mas quando você passa da primeira página, as cores elas vão sumindo e aí o jornal ele fica preto e branco. O anúncio de propaganda, ele usa as cores para se destacar nesse cenário. Ele é pequeno às vezes, lá no finalzinho da página, mas como só ele é colorido, a atenção imediatamente é chamada para ele, certo? E as revistas? As revistas não, professora, as revistas são coloridas, o papel brilha. Sim, qual é a estratégia do anúncio de propaganda? Como a linguagem vai se adequar nesse suporte? Aí é comum a gente encontrar uma página inteira só para aquele anúncio de propaganda, que é como o exemplo que a gente tem aqui. Uma página inteira, bem chamativa, bem colorida, para fazer o anúncio de propaganda. E no outdoor? O outdoor também a linguagem se adequa. Como? Poucas palavras e bastante exploração das imagens. Olha esse que eu trouxe para vocês, está assim: fique em casa ou venha dançar com a gente. Vai fazer menção, vai remeter à lembrança de um meme que está bem conhecido nesse momento da pandemia. Gente, ninguém quer dançar com essas pessoas, que a gente sabe em que contexto eles dançam, não é verdade? Então, nós temos aqui poucas palavras. Fique em casa
ou venha dançar com a gente. Por quê? Porque o outdoor geralmente fica exposto em avenidas de grande circulação. E aí as pessoas passam rapidamente em carros, em ônibus, e em poucos segundos elas conseguem construir toda essa leitura. Elas conseguem ler as palavras, elas conseguem contextualizar essas palavras, elas conseguem ver essa imagem e lembrar do meme com que essas imagens se relacionam. Tudo isso em poucos segundos. Então, por isso que o outdoor, a linguagem se adequa nesse sentido. Tem que dar conta de atender todo esse processo de leitura muito rapidamente, utilizando poucas palavras e com imagens bem fortes, que são facilmente compreendidas pelos observadores, certo? E professor, aquela primeira bem ali, gente, uma estratégia dos anúncios de propaganda recentemente é serem incorporados às novelas que passam na TV. Aquela peça bem ali de anúncio de propaganda passou em uma novela. Lá no fundo a gente tem o nome da loja. No campo intermediário nós temos o produto que está sendo promovido, divulgado, e no plano principal, em primeiro plano, nós temos as personagens da novela. Mas aí você consegue perceber qual é o produto e onde encontrar esse produto para ser consumido. Olha ali as cores, vermelho, azul, que indica confiança. Você pode confiar na nossa loja, pode vir aqui adquirir esse produto vermelho bem ali para chamar atenção para o consumo. Perceberam? A linguagem, as cores, a multimodalidade e o rádio, professora. A gente tem um rádio aqui. Tem carro de som, né? Que passa na nossa rua também. Como que a linguagem se adequa? Gente, perde-se a possibilidade da multimodalidade nesse contexto bem aí. Porque a gente vai perder a possibilidade de unir linguagem verbal, que são as palavras, e a linguagem não verbal, que são as imagens, os símbolos. Nesse caso da rádio e dos carros de som que anunciam coisas por aí, a voz, as palavras, a entonação daquele narrador, daquele anunciante, vão ter que dar conta de suprir a falta que a imagem vai deixar. Porque o anúncio de propaganda, ele é tipicamente multimodal, ele tem a união das palavras com as imagens. Mas no caso da rádio, você só ouve as palavras, você não vê as imagens. Então aí fica mesmo a cargo da voz, ok? A linguagem vai se adequar nesse caso porque ela vai ter que ser mais enfática, mais convincente, mais persuasiva. Outra característica que nós temos relacionada à linguagem também, gente, é o uso do imperativo. Não se assustem. Imperativo também é um conteúdo que a gente vai estudar nas nossas próximas aulas de gramática. Calma. Mas de cara eu já posso dizer para vocês o seguinte. O imperativo é um modo em que os verbos são utilizados para dar ordens, para dar conselhos, para fazer pedidos, para fazer recomendações, para dizer as instruções, o que você deve e o que você não deve fazer, tá? Agora, vamos perceber isso nesses anúncios de propaganda aqui. Não só na fala da professora Eliette, para ficar uma coisa assim mais realizável. Primeiro, nós temos: não deixe a dengue estragar o seu verão. Não deixe, é uma recomendação. Não faça isso. É uma instrução, é o uso do imperativo. É essa a função. Se beber, não dirija, é um conselho, dependendo da entonação, é uma ordem, é uma recomendação. Olha, se você consumir bebida alcoólica, não dirija, porque é perigoso, você põe sua vida em risco, é uma atitude irresponsável. Então, nós temos aqui também a utilização do imperativo. E esse último que eu acho muito engraçado, porque nós temos a presença do chocolate ali, sempre relacionada à criança, que é quem mais consome. E aí nós temos a imagem da criança tentando hipnotizar o adulto, que é quem tem o poder de compra. E a frase repetida 3 vezes, compre batom, compre batom. Então aí nós temos também a presença do verbo no imperativo. É uma recomendação, é uma ordem meio hipnótica, com esse rostinho fofinho da criança ali no fundo. Entenderam? Então aí é a utilização do modo imperativo, é mais uma característica relacionada à linguagem. Além disso, gente, anúncio de propaganda é só coisa boa? É só coisa legal? Nem sempre.
tá? Tem algumas questões que devem ser objeto de reflexão mesmo das crianças, certo? Nesse momento, especialmente, em que nós estamos em isolamento social, sem ir à escola, sem ir em locais que propiciem aglomeração, concentração de grande número de pessoas, a gente está mais exposto aos anúncios de propaganda dentro da nossa casa. Olha ali a imagem do menino. TV, rádio, jornal, revista, anúncio de propaganda de todos os lados. E aí vai despertar uma coisa que a gente chama de consumismo. Olha a imagem do outro menino ali na frente da TV. São produtos, são alimentos, são bebidas, tudo sendo oferecido de uma só vez por meio da TV, que é o principal meio de comunicação que nós temos acesso facilmente nas nossas casas. E aí os anúncios de propaganda fazem parte da programação televisiva. E aí a pergunta a se fazer é: eu preciso desse produto, desse serviço? Essa ideologia me convém? Eu preciso comprar, eu preciso adquirir, eu devo pedir isso aos meus pais? São reflexões profundas, mas que devem ser feitas, mesmo por vocês, na idade que vocês têm. Então, é um outro aspecto do anúncio de propaganda que nós devemos analisar. Porque, meus queridos, a gente não deve apenas conhecer as características e conseguir ler os anúncios de propaganda. Nós precisamos ter uma visão crítica sobre eles. Quais são as informações que estão ali, o que eu devo absorver ou não dessas informações, certo? Outra questão são os padrões estéticos. Olha que engraçada essa imagem, uma Barbie gordinha, outra magrinha. Nem sempre foi assim, né? É uma questão recente. Então, o aspecto estético também é muito explorado nos anúncios de propaganda. E é uma questão relacionada à saúde. As pessoas têm que ter cuidado com a imposição desses padrões estéticos nesses anúncios de propaganda e terem cuidado com a manutenção do seu corpo, não importa se ele é mais fininho ou mais redondinho, ele tem que ser saudável acima de tudo, ok? E aí nós temos a presença da crespinha. Gente, recentemente nós tivemos uma polêmica e eu convido vocês a fazerem essa pesquisa, tá? Procurem saber por que isso aconteceu. Porque que um produto de limpeza fez várias pessoas discutirem sobre ela em redes sociais, na TV, no rádio, enfim, em diversos meios. Por quê? Aqui foi levantada uma questão de preconceito racial, racismo, porque aqui a primeira letra dessa marca está representando uma criança negra fazendo menção ao seu cabelo relacionado à palha de aço. É uma questão bem delicada a ser pensada, que ainda bem que foi discutida e foi repensada, tá bom? Não vou dizer solucionada, mas está sendo repensada, porque esse reposicionamento depende de quem produz e de quem lê. Por isso que eu vou repetir. Nós precisamos desenvolver uma leitura crítica, uma leitura ativa de todos os gêneros textuais a que nós temos acesso, certo? É isso que nós vamos trabalhar de agora em diante. Então, no nosso próximo gênero textual, nós vamos tentar fazer uma leitura sobre esse aspecto. Vamos perceber as características, o que é, para que serve, onde eu encontro, quais são as características e como eu posso fazer uma leitura mais crítica desse texto. Perceber as possíveis interpretações que podem surgir desse texto, como a linguagem é utilizada, ok? Nós estaremos juntos nessa. Então, gente, aqui são algumas recomendações. Olha aí a presença do anúncio de propaganda da professora Eliette, os verbos no imperativo, a união entre imagem e palavras, linguagem verbal e não verbal, a seleção de cores, ok? Tá tudo presente bem aí, tudo que nós estudamos está nesse nosso último slide bem aqui. Então, a minha recomendação é: lave as suas mãos. Se você precisar sair de casa, use a máscara, mas principalmente fique em casa, cuide da sua saúde, que próxima semana nós teremos mais uma aula sobre gênero textual, ok? Agora você fica com as atividades da rotina 20, são só 4 questões, tem textos maravilhosos para vocês lerem. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, revejam o nosso vídeo, pause, volte, avance, assista conforme a sua necessidade. Depois, leia o seu livro didático,
leia o texto que vem na sua rotina, na sua atividade. E se mesmo assim você ainda ficar com alguma dúvida, entre em contato com o seu professor de sala de aula, que ele vai estar ali prontamente para lhe atender. Tudo bem? Então até a próxima. Tchau, tchau.